Por favor, preste atenção no título desse vídeo. Não há uma vírgula após Nando Moura. Não estou dizendo que fiz um vídeo sobre Nando Moura sem cortes. Pelo contrário, farei cortes nesse vídeo aqui sim. Muitos cortes. Faço aqui o contrário do que ele prega, do que ele enaltece. Nando Moura enaltece a elaboração de vídeos espontâneos e totalmente desprovidos de cortes. Porque ele se classifica como um sujeito sem cortes. É o próprio título, Nando Moura sem cortes. Mas me diz uma coisa aqui, meu querido. O mais importante não são os argumentos. Se o mais importante são os argumentos, qual é a relevância de se haver ou não cortes em um vídeo? Tentar desqualificar algum argumento com o qual a gente não concorda ou que a gente julga falho, afirmando que esse argumento não teria validade em função de haver cortes no vídeo ou em função do fato dele não estar sendo veiculado de modo espontâneo, afirmar isso é falacioso. Porque agir assim, como você age, não é argumentar. E o que é uma falácia? É uma pseudo-argumentação. É uma tentativa de convencer o outro mesmo sem ter razão. É uma tentativa de vencer um debate, se é que pode-se vencer debates, muitas vezes sem ter razão ou sem sequer argumentar, sem sequer se utilizar de argumentação. Então esse tipo de desqualificação que você faz é pseudo-argumentativa, é falaciosa. E isso mais serve a essa guerra ideológica na qual você se meteu. Isso não serve a uma tentativa humilde e sincera, honesta, de tentar compreender o que está acontecendo, tentar compreender a realidade. Se é que você está interessado nisso. E um grupo do qual faço parte lá no Facebook, o pessoal pediu para que eu fizesse uma análise do perfil psicológico de Nando Moura. Não vou fazer isso de forma alguma. Não vou usar meu título de psicólogo para isso, não acho que isso seja ético e também seria uma manobra falaciosa. Por quê? Porque eu iria usar a minha autoridade, o meu título, para querer estereotipar e classificar alguém, desqualificar alguém, por exemplo. Isso não é justo, não é ético, não é honesto. Mas eu poderia fazer alguma outra coisa para tentar desqualificar a sua pessoa, poderia fazer comentários em relação ao seu cenário, à sua aparência, fazer exatamente o que você faz em muitos dos seus vídeos, quando você, de alguma forma, se refere às pessoas que você julga como adversárias ou seus oponentes ideológicos. Mas para tentar entender alguma coisa nessa vida, isso também não seria útil. Isso somente reforçaria um clima de hostilidade mútua entre esses grupos que se opõem ideologicamente. E isso é muito pobre para tentar se aproximar do conhecimento de qualquer coisa. Então, voltando ao tema da espontaneidade, se você consegue gravar seus vídeos sem cortes, sem gaguejar, parabéns! Essa é uma qualidade oratória que pode ainda ser muito útil na tua vida e é muito útil na vida de muitas pessoas. Porque esse mundo em que a gente vive ainda valoriza demais a aparência. Nesse nosso mundo, uma coisa muito clara para mim, é muito mais importante aparentar ser bom do que de fato ser bom. E é aquela história, se o sujeito é bom e não consegue demonstrar que é bom, não consegue aparentar que é bom, ele está frito. E há algumas dualidades em relação a isso. A dualidade aparência e realidade, a dualidade forma e conteúdo. Porém, essas dualidades não são simplesmente dicotomias, eu sei muito bem disso. São dualidades interativas. Uma boa forma pode ajudar a produzir um conteúdo de qualidade. Assim como a própria aparência pode se confundir bastante com a realidade, pode, de alguma forma, constituir a realidade, ser importante no entendimento da realidade. Então, as dualidades entre aparência e realidade, forma e conteúdo, não são simples dicotomias, são dualidades interativas. Uma boa forma, por exemplo, pode ajudar bastante na construção de um bom conteúdo. Mas a gente sabe também que essa forma pode ser pura perfumaria, maquiagem, e pode ser utilizada simplesmente para se desviar o ouvinte ou leitor dos argumentos centrais, do que de fato é a argumentação, do que de fato é ou não argumento em um debate. Fora o fato também de que um debate, convenhamos, não é combate. Debate é diferente de combate, e muitas pessoas que estão nos extremos simplesmente equalizam essas coisas, debate com combate. Elas simplesmente tomam seus oponentes em um debate como inimigos, e não são inimigos. A pessoa que está com um ponto de vista diferente, ela está ali para, de alguma forma, vocês juntos tentarem compreender o que está acontecendo. Um debate teria que ser muito mais cooperativo do que algo parecido com um debate político, onde um está tentando, na verdade, destruir o outro. E eu acho que não, eu acho que o debate racional diz mais respeito a tentar compreender o que as coisas são. E aí você precisa ser empático com o outro, precisa compreender o ponto de vista do outro. Inclusive, para poder ser mais crítico, você precisa de fato ter uma visão mais globalizada da realidade, onde você de fato compreende todos os pontos de vista envolvidos e consegue construir algo que vai além de onde você saiu, a partir das várias visões de jogo, dos vários pontos de vista em jogo. Sem isso não há crítica, e sem autocrítica não há espírito crítico. A autocrítica é fundamental também. Alguém que simplesmente acredita que não erra, alguém que
acredita que é fonte de todo conhecimento, alguém que tenha muitas convicções e que não compreende essa construção coletiva do conhecimento, eu acho que está um pouco iludido em relação do que de fato é a construção do conhecimento e a tentativa de compreender o mundo. Então, Nando Moura, fique à vontade para inserir os cortes que você julgar que são necessários em seus vídeos. Porque talvez seja interessante para você parar, sentar um pouco, elaborar um roteiro e pensar melhor sobre o que vai falar, podendo até se concentrar mais nos argumentos do que em ataques pessoais ou simplesmente nesse elogio absoluto da espontaneidade que você faz. A espontaneidade tem sua beleza? Sim, certamente. Ela é muito importante na fase de criação, por exemplo, mas ela não pode completar todo o ciclo de produção de conhecimento. A gente não pode esquecer de uma coisa, a espontaneidade também faz as pessoas tomarem atitudes impensadas, impulsivas. A espontaneidade também mata, também erra feio, de modos muitas vezes irreversíveis. Fazer um elogio da espontaneidade como medida para tudo quanto é ação humana é temerário, é romântico. E o fato de ser romântico não desqualifica o romantismo, o movimento romântico. O fato do elogio da espontaneidade ser algo romântico é importante para colocar, talvez, a espontaneidade no seu devido lugar, somente isso. Bom, então é isso, Nando Moura. Mais sinceridade sem rispidez, polidez sem fingimento, humildade e paz para todos nós.